Então vamos embora. É o seguinte, Ariosto, tentar ser breve. Se der uma hora, tá bom, mas vou tentar correr para conseguir falar o máximo possível de maneira resumida para você. Então o que vamos ver hoje? Vamos ver preposições em inglês. Em português a gente conhece bem as preposições, a, ante, até, após, após não, mas a, ante, até, enfim, tem várias preposições que a gente tem. Em inglês também temos várias. Eu vou escrever todas aqui e eu vou comentar bem breve sobre para que serve cada um e vou mostrar onde que a gente vai utilizá-los, tá? Então, ó, vamos ter o in, on, at, mostrar em contextos onde que utilizaríamos cada um deles. With, by, for, about, of, over, under. É muito parecido com o português. Só as palavras que são diferentes. Aí meio que essa parte não tem que fazer, a gente vai ter que gravar pelo menos as mais importantes. Among, after. As mais importantes a gente vai gravar. Aquelas que eu vou falar assim, ó, toma cuidado com isso daqui, porque isso daqui pode acabar caindo na prova. Eu vou deixar bem claro, tá? Without e against. Against. Vamos lá. Tentar de cabeça aqui e lembrar todos. In. In vai ter a ideia de dentro, tá? Então, quando eu falar, eu quero falar que eu estou dentro de um local, eu utilizo in. Então, aqui a gente só tem um in para tudo. Ah, eu estou em casa ou eu estou na rua. Lembra que em português, na, né, é o em mais a. Então, o na de qualquer forma é o em. Aqui a gente só tem uma preposição para falar de local. Lá não, lá a gente tem o in, que vai ser pro lado de dentro. O on vai ser pro lado de cima. Então, eu estou em cima de uma mesa, eu utilizo on, dentro, em cima. At vai ser quando a gente tiver exatamente um local. Então, por exemplo, eu estou na praça. I'm at. Aí vamos utilizar de local que eu posso estar. To. To, essa palavra aqui, to, vai significar para, em geral. Então, eu estou indo para algum lugar. I'm going to school. I'm, por exemplo, I'm going to school. O que significa isso? Eu estou indo para a escola. Então, esse aqui vai ser o nosso para. Ou a. A gente pode utilizar aqui também, né? Eu estou indo à escola. From. From é da onde eu estou vindo. Então, por exemplo, quando eu digo de onde você é, de onde você é. Em inglês eu vou perguntar assim: Where are you from? From tem essa ideia de da onde você é, de onde você veio, tá bom? Então, from vai trazer essa ideia pra gente. With, essa palavrinha aqui, ó. With. Ela é o com. Literalmente com. Então, eu estudo com Ariosto. I study with Ariosto. I study with Ariosto. Com, with. By. By é quando eu vou dizer que é algo feito por. Então, o by vai ter ideia de por. Por. Então, essa casa foi construída pelo meu pai. This house
foi construída, então a gente vai ter que utilizar o passado. By vai ter a ideia de por. Então, outra coisa que você pode ver também é em restaurante chique, às vezes está escrito assim, o nome do chefe, o nome do prato, com escrito assim, o nome do chefe, sei lá, by Ariosto. Significa isso que foi feito por Ariosto. For é um outro tipo de para. Então, quando eu digo que algo foi feito para uma pessoa, eu posso utilizar esse, mas em alguns casos vou utilizar o for. Não são a mesma coisa, tá? Esses dois paras não são a mesma coisa. About é o nosso sobre. Sobre mais na ideia, não sobre de em cima, mas sobre de ao ser sobre. Tipo, estou falando sobre você. É, I'm. Como que eu falar? I'm asking about you. About Arius. About my wife. Estou falando sobre. Então, estou perguntando sobre Arius, estou perguntando sobre minha esposa. Um muito importante aqui, ó, isso aqui é o nosso de. Então, sei lá, dentro. Ou em, né? Aqui seria o nosso em. Então, muito importante, são esses aqui, ó. In, que são fáceis de gravar. On, at, to, of, for. Esse aqui é o nosso de. A gente utiliza igual o de mesmo. Sem muito mistério. Over é em cima. Parecido com o on, só que vou até mostrar alguns exemplos onde ele é colocado de maneira diferente. Mas over vai ser tipo acima. E under vai ser abaixo. Tá? Under vai ser abaixo. Between, esse daqui de baixo, ó, vai ser entre. Among também vai ser entre, tá? Só que esse entre aqui é entre, tipo, duas coisas, por exemplo. Você tá entre duas paredes. Então, I'm between two cars. Eu estou entre dois carros. E among vai ser entre pessoas. Então, eu estou num grupo de pessoas. Eu estou entre um grupo de pessoas. Não é literalmente entre duas pessoas. Estou entre pessoas, por exemplo. Então, há um assassino entre nós, eu utilizo among. After, muito importante. After, before. After, before é o antes e depois. Antes, depois. Nas questões, de maneira geral, eles vão botar aqueles que confundem mais. In, on, at. Esses confundem muito quando que a gente vai utilizar cada um. Eu vou dar exemplos, mas eles confundem bastante, que é o que geralmente cai. Mas after, before é bem importante a gente saber. Durante, without é sem. Tá? Se aqui é com, eu estou indo com Ariosto, without é sem Ariosto. E against é contra. Então, se eu digo que uma pessoa está lutando contra a outra, eu utilizo against. Beleza? Essas são as preposições mais comuns. Tem outras, lógico, mas essas são as mais comuns. Vou botar aqui alguns exemplos. Por exemplo, vou botar alguns casos que nós utilizamos. Seguinte, alguns exemplos. Posso falar assim, ó. Vou escrever bastante para você reconhecer as palavras. Aqui nós temos o she, que é o ela. Lives. Tá vendo esse Szinho no final? Diferente do português, que a gente tem várias variações do mesmo verbo, tipo, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis. No inglês nós não temos isso. No inglês nós só vamos ter o live sem o S
E o lives? Esse lives não é para falar que está no plural. É bem diferente. Ele só vai ser utilizado para ele, ela e o neutro, que vai ser o it, tá? Então, nós temos no inglês três pronomes. He, she, it. Da terceira pessoa do singular. He é o ele, she é ela, e o it é ele ou ela, só que neutro. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, para objetos, coisas, até animais, tá? He e she, homem e mulher. It é para objetos, coisas que não tem coisa. Então, lives é vive. Nosso querido in, que é aqui vai ser no caso no, e o Brasil já está escrito, né? Já está com Z porque no inglês é com Z. Outro exemplo. The class starts at. Então, the class starts at 7 a.m. O que significa isso? The class. Se você for ler lá no nossa aula sobre pronomes, o the é o nosso artigo definido. Então seria a. Class é aula. Start. Mesma coisa do outro. Tem um Szinho, por quê? O padrão seria start. Mas como the class é ela, a aula, a gente coloca o Szinho no final. Então começa. Às 7 da manhã. 7 horas da manhã, né? Mais um último exemplo aqui, só para mostrar onde que isso se aplica. Nós temos I talked to the teacher. Assim como no português, o inglês tem vários tempos verbais diferentes. I é o eu. Talked. Esse edzinho no final, eu só vou utilizar quando tiver no passado, tá? Então, eu falei. To, eu falei que é tipo, eu vou a algum lugar. Eu vou para algum lugar. Então, aqui eu falei a, the. Artigo definido, então, o ou a professor. Que também pode ser professora, né? Então, em português ficaria eu falei a professora com crase, se for a professora, ou eu falei ao professor. Poderia ser também. Então, são alguns exemplos das preposições mais comuns. Agora, vamos dar uma atençãozinha maior para preposições de lugar. Preposições de lugar são muito importantes. São as que mais confundem. Então, vamos lá, preposições de lugar. Vamos ter três e elas que são as que mais caem. Então, muita atenção nessa parte, eu até deixei marcado porque confunde muito e eu errei questão na prova já por causa disso. Eu usei um e na verdade era outro. Como eu falei, a gente vai utilizar em locais geralmente fechados, tá? Tipo, na room, ele fica dentro do quarto. Em a city. Quando eu tô pensando num país gigante, a cidade está ali dentro. City é uma cidade. Em
A box. Box é uma caixa, então é dentro da caixa. Tá bom? Então, sala, cidade, caixa, tudo estão dentro. Então, aqui a gente vai para o local em geral fechado. On, vamos utilizar para superfícies. Então, tem aquela singela frase: The books on the table. The books on the table. On, os livros estão em cima da mesa. É mais ou menos isso. Estão sobre a mesa. Então, on the table. É, outra local que eu posso utilizar. On the floor. No chão. Acima do chão, né? Ou on the wall. Em cima do muro. Então, aqui é mesa, chão e muro, caixa, cidade e sala. E o at a gente vai utilizar para locais específicos. Aqui é tipo assim, tá na sala. O at nós vamos utilizar para locais bem específicos, tipo at school, na escola. At the bus stop. Está no ponto de ônibus, na parada de ônibus. Então, olha só que interessante. O in, olha aqui, a gente utiliza o a, tá vendo esse azinho? Ou o n. Por que a gente está utilizando o a ou o n? Ou, vamos botar aqui, isso está lá no outro resumo, né, que eu te mandei. O a ou n são artigos, a barra n, são artigos indefinidos. Então aqui eu estou falando de uma sala. Então, o in eu utilizo com artigos indefinidos, porque eu estou falando de uma sala, estou falando de uma caixa. Não estou falando da caixa ou da sala, entendeu? Aqui não, aqui eu estou falando de um local específico, da escola ou do ponto de ônibus. Estou falando de um local exato. Ou da casa, ó, at home. Tanto que aqui até tem um D. D é a ou o. Aqui é um. Lembra, artigo definido em português é um ou uma. Só que o on, in e o at também podem funcionar como preposições de tempo, que aí é a parte que eu falei que confunde. Preposições temporais. Mas vamos destrinchar aqui para a gente conseguir entender com facilidade. Quando que eu vou utilizar o in? O in eu vou utilizar para longos períodos, então anos, meses. Então, quando tiver períodos longos, eu vou utilizar o in. Quando que eu vou utilizar o on? Eu vou utilizar para dias e datas. E o at? Eu vou utilizar para locais específicos, tá? Então, assim acho que dá para gravar legal. In, igual aqui, são para longos períodos. O on para datas ou dias e o at para períodos específicos, tá? Então, in, quando eu vou falar de ano, em 2026. Eu vou falar alguma coisa que aconteceu em 2026. Assim, falar de um mês, em May, em maio, os meses são January, February, ah, janeiro, fevereiro, março, March. Só escrevendo para ter aqui. April, May, June, July. Então, se você vir alguns desses daqui, são meses, tá? August, September, October, November,
December. Esses aqui são os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, se eu falar alguma coisa desse tipo, eu estou falando de meses. Um exemplozinho. Nós vamos viajar em julho. Então, como que a gente escreveria isso? Nós vamos. O we, que é nós, vamos. O will. Isso aqui é vamos. Viajar. Travel. Em julho, então eu vou botar o in July. Pronto. Utilizei o in. Aí vamos lá. O on, como eu falei, nós vamos utilizar para dias. Então, on Monday. Também vou colocar os dias aqui para a gente ter. On my birthday. O que é birthday? É dia de aniversário, tá? É meu dia de aniversário. Ou quero utilizar uma data bem específica, tipo August 28. Eu tô falando que é 28 de agosto. Por sinal, é o dia do meu aniversário, por isso que eu coloquei. Mas eu quero falar de um dia específico, eu vou utilizar o meu on. E quais são aqui os dias da semana? Monday, segunda. Tuesday, terça. Wednesday, quarta. Thursday, quinta. É... Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, oh meu Deus, esqueci dos nomes. Friday, sexta. Saturday, sábado. E Sunday, domingo. Eu tô fazendo aqui na cara, eu tô lembrando aqui. Então, como que a gente escreveria uma frase utilizando on? The test is on Friday. O que significa isso? A prova é na sexta-feira. Então, olha aqui a gente utilizando on. E o at? O at é para falar com precisão, exatamente no tempo. Então, eu vou utilizar, por exemplo, at 6 p.m. Eu vou utilizar at noon. Noon é meio-dia, tá? Meio-dia, de falar noon. Ou, se eu vou falar da meia-noite, at midnight. Então, se eu quero falar de um horário exato, eu vou falar assim, ó, a aula começa, the class, bem parecido com o outro, ó, starts at 10 o'clock. O que significa isso? A aula começa às 10 em ponto. Então, esse o'clock significa que é em ponta, 10 horas. Show? Tranquilo? Então, eu tô falando rápido, você está assistindo. Qualquer coisa você para e pode me perguntar, tá? É... Vamos lá, preposição de movimento. Preposição de movimento. São três aqui também, que é o to, que é o para ou a, o into e o from. O into não estava lá porque ele é a junção de dois, né, que a gente já viu, que é o in mais o to. Então a ideia dele vai ser parecida, vai se juntar esses dois. Então, to vai ser movimento geralmente para frente. Então, she, vou dar um caso aqui, ó. She lembra que é ela. She is going to school.
is going to school. Então, ela está indo para a escola. E o into? Lembra que o in é dentro, né? Então, é quando eu estiver indo de fora para dentro. Eu estou entrando para dentro de casa. Isso é até algo engraçado para entrar para dentro. Mas a ideia é você estar entrando. Então, como que eu escreveria? He, então, ele está andando into the room. Então, ele está entrando na sala, tá? Então, se eu estou entrando, eu uso into. E o from é da onde eu estou vindo. Então, I can. Então, eu venho de casa. From home. From, into e to. Só mais tranquilo de gravar, não confundem tanto. É um pouquinho mais fácil de conseguir ver. Tem algumas combinações que são muito comuns. Então, aqui falando dos principais casos de preposições. Agora vamos ver. Acho que são locuções, né, também. São combinações comuns. Mas caem só pra gente. Você ver escrito, você sabe mais ou menos o que que é. Por exemplo, eu quero falar para uma pessoa me escutar. Como que eu escrevo? O verbo listen. Escute-me. Então, escute a mim. Então, escute a mim. Quero que você me escute. Então, listen to. Então, se eu quero falar para uma pessoa me escutar, o to acompanha o listen. Eu quero dizer que uma pessoa depende. A pessoa depende on. A dependência dela está sobre. São ideias diferentes, tá? Não tem nada a ver com o local, mas que são muito comuns. Então, believe, que é acreditar. Então, a pessoa acredita em mim. No português, a gente tem um em. E no inglês, o em pode ser o in, o on ou at. Todos eles servem para em. Para o believe, eu vou utilizar o in. Então, acredite em mim, eu utilizo in. São coisas comuns. Vou botar certinho. Outro, espere por. Wait. Se eu quero esperar por, eu vou utilizar o quê? Esses wait for, tá? Por, aqui eu vou utilizar o for. E o último que eu separei aqui é o look. O look, eu errei uma questão em prova por causa disso já. A questão era tipo assim, alguma coisa escrita e tava look para você colocar a preposição e mirror. Eu escrevi at. Só tem um ponto. No espelho, a gente olha para dentro do espelho. Então, no espelho não seria o at, seria o in. Mas, de maneira geral, look vamos utilizar o at. Olhar para. Porque eu estou olhando também dentro em um ponto específico. Então, look at. Eu separei aqui também algumas ideias legais. Isso até caiu numa prova na última de 2013. Se a gente vê em filme às vezes, quando tem um local vendendo, está escrito à venda. Então, isso está à venda, a gente poderia pensar talvez que estivesse escrito em sale, em venda, alguma coisa assim. Na verdade, o jeito certo de escrever que algo está à venda é for sale, à venda. Pode estar escrito também on sale, só que tem ideias diferentes. Aqui está à venda. Eu estou vendendo.
Aqui é quando eu digo que algo está com desconto. Ou melhor, desconto com I é complicado. Está com desconto. Se eu falo que está com desconto, está on sale. Pode aparecer em algum momento. Isso caiu na prova, por sinal, na última de 2013. A resposta era for sale. É... Deixa eu ver aqui. Ah, uma de verbo que é interessante. Make, do. Os dois significam fazer. Só que esse make aqui tem mais a ideia de construir. Isso aqui é mais a ideia de fazer por fazer, tá? Então, se eu quero construir, se eu tô coisas desse tipo, eu utilizo make. Então, se eu quero, tô fazendo alguma outra coisa, I do, tá? Ah, mais um aqui que pode acabar caindo. Esse verbo aqui, ó, married. Married é o verbo casar. E a gente fala em português casar com, então, casar with. Porém, em inglês, eles não casam with, não utiliza essa preposição. Para falar de casamento, eles utilizam to, casar para. Aqui ficaria esquisito, mas isso aqui não existe. Só deixar claro, não existe. Esse aqui é o jeito certo. Eu acho que é isso. Aqui tem as principais dicas, tem as principais preposições. Vou te mandar aqui o vídeo, tudo certinho para você poder ver. Qualquer dúvida você pode falar comigo, tá bom?